uma série sobre família. Domingo tem um culto muito especial, você vai vir, vai trazer seus filhos, amém? E não vai ter ministério infantil. Ou seja, Deus nos ajude. Né? Mas eu já fiquei hoje à tarde lá, eu fiz essa palavra e já comecei a fazer a palavra do culto de domingo. Então tá um desafio lá, mas vai ser bom, porque eu quero explicar pai, filho e o nome, se for, né, como eu falei, o erro dos pais no último domingo, esse vai ser o erro dos filhos. Mas qual que é a vantagem? Você é filho, você vai estar aqui, você vai poder se ajustar diante de Deus, diante dos seus pais, e os seus filhos vão estar aqui, vão se arrumar com você. Mas daí o pastor explica tudo, vou tentar fazer algo bem legal, tá? A gente vai tentar montar umas mesas aqui para as crianças fazerem atividade enquanto eu prego, e daí, obviamente, eu me desdobro, eu prego um pouco para os adultos, um pouco para as crianças, e a gente vai indo junto, mas vai ser uma benção. Amém, amados? Mas hoje vou continuar falando de família. Hoje eu quero falar um pouco da nossa conduta, como é que a gente se porta como família, como a Bíblia nos orienta a sermos uma família e como nós nos portamos como corpo de Cristo. Eu vou começar com alguns versículos que são importantes. Primeiro, vai lá. Somos uma família espiritual. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos mais. E sois da família de... Família é uma casa, né, que se move com uma marca registrada. No nosso é a cruz mesmo, que é o que diz a própria palavra ali. Vai, próximo. Uma segunda coisa que eu gostaria de compartilhar, e que eu vou frisar isso de novo também no domingo, mas essa é importante. Provérbios 22:6 diz, ensina. E mesmo, velho? Vocês estão meio cansados? Não, então vamos ler alto, forte mais uma vez, por favor, vai. Ensina a criança. E ainda quando for velho, precisamos valorizar as crianças. Os 15, amém. Olha para quem está do seu lado e fala, você já foi criança, irmão. Sabe, amados, é muito melhor, de verdade. É muito melhor quando a gente consegue investir numa geração. Aqui tem um princípio muito interessante. Está dizendo assim, ó, tem ensinos que garantidos em uma determinada etapa vão refletir na última etapa. É muito melhor quando a gente consegue ensinar a criança algo da forma correta, porque aí eu não preciso converter aquele processo. A primeira menção na alma dela, se ela é feita de uma forma saudável e equilibrada de algo, ela não precisa sofrer com a consequência daquilo. Amém? Amém? Se você viu nudez, vou ser bem claro aqui, se você viu nudez de uma forma impura, de uma forma com espírito de sedução, com lascívia, ou com, infelizmente, um abuso, ou algo, uma molestação, ou qualquer coisa que foi que não estava preparado você como criança para ver aquele tipo de coisa, aquilo lá gera um trauma, que depois dá um trabalho para arrumar, irmãos. Amém? Então é melhor, então por que está dizendo isso? O período que é criança é um período sensível para que a gente possa ensinar. Amém? Então vamos investir nas crianças. Vamos falar de coisas práticas agora, como nós devemos nos portar como igreja. Vou usar a carta a Timóteo falando, mas vou usar primeiro um texto de Levítico. Vamos lá, leia comigo. Levítico 19:32 diz: diante das cãs te levantarás, e honrarás, e temerás. Eu sou o Senhor diz. Então, ok. Normas de conduta que nós devemos ter como corpo de Cristo, não só aqui dentro da igreja, principalmente aqui, mas em todo lugar. Então, olha lá, vai, leia comigo. O que está dizendo ali? 1, 2, 3 e... Pausa. O que é cãs? Quem não sabe, levanta a mão. Não tem problema. Oh, meu Deus, é o linguajar de igreja. Sabe o que é cã? Cabelo branco. Deixa eu contar para vocês, na escola que eu estudei lá, Escola Estadual Professor Júlio Mesquita, eu cheguei de Campinas, depois fui estudar lá, a professora já me ensinou no primeiro dia, o negócio é o seguinte, aqui você está sentado, todas as vezes que aparecer um adulto ali na porta, você vai? Quem é desse tempo? Então aparecia alguém adulto, a gente levantava, está cumprindo a Bíblia aqui, ó. A Bíblia está falando assim, ó, diante das cãs te levantarás e... honrarás a presença. Sabe, amados, tudo da Bíblia, de verdade, ela concorre contrário à cultura do mundo. Enquanto no mundo, o idoso ou o velho é um coitadinho, uma pessoa que não sabe nada, meu Deus, olha o tipo das ideias, não sabe nem mexer no celular, não sabe não sei o que, não sabe não sei o que. Amado, na Bíblia fala que quando a gente vê alguém mais velho, a gente deve honrar. E pouco amém, tá vendo? Olha para quem está do seu lado e fala, fique tranquilo. Fala para ele, fala, fique tranquilo. Fala, você é jovem agora. Fala, um dia você vai ficar velho. Fala assim, no começo do culto você já foi criança. Agora, você vai ficar velho, irmão.
Eu já estou me adiantando que eu já tenho umas cãs aqui. Né? Aqui em cima menos, mas aqui já tem bastante. Posso compartilhar um pouquinho? A Bíblia está falando assim, ó. Para os mais velhos, diante dos mais velhos, a gente se levanta. Se levanta no sentido da gente presta honra. Aí a parte que eu mais gosto aqui, ó. E honrarás o quê? A presença. Honrar no hebraico é atribuir maior valor. É dar maior valor. Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Se a gente está num grupo de pessoas, chega alguém mais velho aqui, a presença que eu devo atribuir maior valor, perguntar, saber, querer estar junto, querer aproveitar, é da pessoa mais velha. Parece uma loucura eu ter que falar isso, mas isso é verdade, porque você vai ver um filme, os velhinhos são o quê? Só sabe quem dera, né? A maioria das vezes só atrapalha, não é isso ou não? Algum outro filme ainda salva, quando é meio de família, mas no geral sempre é bobinho, sempre é não sei o que, sempre não sei o que, mas não é isso que a Bíblia fala. Nós honramos os anciãos, nós temos respeito pelas pessoas, e aqui eu gosto de atribuir honra à presença. É se alegrar de ter no meio de vocês alguém mais velho, ao invés de espalhar rodinha quando chega alguém mais velho. Lá vem as mesmas histórias, as mesmas coisas. Se era eu quando fosse pequeno, ia falar, lá vem minha batiã, que eu falava minha avó, aqueles beijos molhados. Deixava uma baba assim. Hoje eu tenho saudade, que ela já faleceu, eu tenho saudade do beijo molhado dela. Eu levaria mais uns 10. Não teria problema. Nós, como cultura, devemos honrar as pessoas mais velhas. Não só aqui, mas fora também. Quem pode dizer amém? Sabe, amados, tem uma geração que já construiu, já fez, já edificou, já tem tantas coisas, que teve as suas limitações, assim como nós temos as nossas. Mas não nos dá nenhum direito de desonrar essas pessoas. A Bíblia fala para honrar a Deus, atribuir maior valor a Deus. Depois ela fala para honrar aos pais, mas ela também fala para a gente honrar os anciãos, aqueles que são mais velhos, que já passaram o estado. É claro que naquela cultura era completamente diferente. Por quê? Porque todo o ensino era passado de forma oral, do mais velho para o mais novo. Mas hoje é diferente. Hoje teu filho vai perguntar para o Google e não vai perguntar para você. É ou não é? Sim ou não? Eu ainda tento o máximo que eu posso responder dos meus filhos, né, pastor? Tento ir, ou eu vejo, eu anoto, porque daqui a pouco só estão usando a máquina. Não tem problema disso também, né? Eles sabem usar os recursos, mas eu estou conseguindo fazer entender na minha expressão? Nós não podemos, como igreja, ser igual ao mundo. Te valoriza os mais velhos. Te honra as pessoas que pagaram preço, que fizeram antes, que tiveram as coisas, que abriram caminho por autoridade. Eu prego, todo ano eu prego autoridade. Eu vou pregar mais para o final do ano, quando eu pregar autoridade, você vai entender. Quem veio antes tem autoridade sobre você. É o que Deus deu. Então, nós e não só na igreja, posso ouvir um amém? Não só na igreja. A gente atribui maior valor. É aquela certeza, convicção, que a alegria que Ele está presente. E se Deus deixou aquela pessoa presente ainda no nosso meio por alguma razão, tem algo bom. Todo mundo tem um ouro. Quem é mais velho, às vezes você descobre cada coisa. É ou não é verdade? Ai, pastor, eu estou interessado nas meninas da igreja. Mas é vó de alguém. Trata bem as velhinhas. Né? Ai, pastor, as pessoas não vêm para a igreja por causa disso. Você que pensa. Eu ia na igreja por causa disso. Depois eu me apaixonei por Jesus, mãe. Mas no começo eu me converti num retiro porque eu achei que eu ia arranjar uma namorada, não que eu ia arranjar, um senhor. Que virou o senhor da minha vida, que depois me deu uma esposa, não me deu uma namorada. Graças a Deus. Maior do que eu pedi. Poucos homens têm a ousadia de pedir uma esposa maior que ele. Não é uma oração tão convencional. Tampouco uma mulher pedir um homem menor que ela. Isso também não é uma oração convencional. Né? Pediu pouco problema. Exatamente. Nossa postura e nossa conduta tem que ser igual a do reino. Amém? Depois que ele fala dos mais velhos e da idade, ele fala assim, ó. E temerás o teu Deus. Temor na palavra, ela pode ser traduzida como medo, mas temor é consciência da grandeza de Deus que me faz me prostrar.
Então, a última coisa que ele fala, antes de ele falar do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é que a gente deve honrar as pessoas mais velhas. Amém? Te atribui maior valor à presença delas para conosco. Por quê, pastor? Porque você vai assim, uma hora você acerta, né? Ela não vai estar mais conosco. E um dia você também vai ser velho. Eu acho é tão ruim a gente estar num ambiente onde a gente não é celebrado, é ou não é verdade? A gente já tem que lidar com tantas e diversas rejeições e a gente vai perdendo tempo, vai perdendo a força. A gente vai perdendo a força conforme a idade vai passando. O vigor e tantas outras coisas, mas a gente pode ganhar em sabedoria. Amém, amados? Eu caminho com algumas pessoas de idade. Esses dias estava aqui, o Larry Titus, 83 anos. Quem estava na quarta-feira aqui? Fiz uma reunião com os líderes ali, amados. Tinha até pastor ali. Tem um pastor nosso que é mais velho aqui também. Aí eu perguntei, pastor Larry, quantos anos o senhor tem de ministério? Dele, 63. Não tinha nenhum lá que estava na reunião que tinha de idade o quanto o cara tem de ministério. Tem que honrar ou não tem? Amém? Eu e a pastora tivemos oportunidade. Fomos almoçar com ele. Eu tive a oportunidade, quando eu estive lá nos Estados Unidos ano passado, fui comer na casa dele, igual eu falei. Como é bom a gente aprender com gente que já viveu tantas coisas, é ou não é verdade? Corrige, aproveita o tempo, olha para quem está do seu lado, fala assim, não seja só uma pessoa bonita. Fala, seja inteligente também. Fala assim, honra os mais velhos. Amém, jovens? Amém, jovens? Embora que, graças a Deus, nossa igreja, eu sempre escuto bons testemunhos das pessoas de mais idade. Eles sempre falam, os jovens me tratam com tanto carinho, me abraçam, graças a Deus, a gente tem que ser assim. Amém, gente bonita, jovem? Né? A gente cuida dos mais velhos. Até porque eu estou ficando velho, mas eu não estou pregando a meu favor. Né? Ainda estou novo, ainda vou longe ainda, em nome de Jesus. O japonês não morre, amados. É difícil. Então, né? Pode saber que eu ainda vou pastorear a igreja um tempo. Né, mãe? Uns dias. Hã? Não entendi. Não vou falar desse exemplo agora. Então, a pastora queria contar essa história que eu contei no outro culto, mas eu depois pensei, isso pode comprometer os mais velhos. Não sei se ficou boa, mas vamos na sequência, vamos lá. Ou vocês querem que eu conte? Então vou contar, então tá bom. Aqui dá para colocar na próxima, pode passar. No outro, nessa parte aqui que eu falei mesmo. Vai. Não repreendas. Antes, exorta-o como? Pai. A gente trata aqui, é Paulo falando a Timóteo, como é que você vai conduzir a igreja? Eu posso falar disso, que eu comecei a pregar aqui na igreja com 31 anos. Hoje eu tenho 45, foi 14. Mas eu sempre tive ovelha que era mais velha que eu. O modo como eu sempre corrigi quando precisou, né? O Moisés, que é nosso líder de casais há tantos anos, que é mais velho que eu, como eu tenho outros, não é o mesmo modo como eu corrijo um jovem. Amém, amados? Porque é diferente. A gente tem que tratar as pessoas com respeito, com autoridade. A pessoa mais velha, eu não tenho que dar carteirada na pessoa. Amém? Graças a Deus, eu não tenho mania de falar. Se eu precisar falar que eu sou pastor, já era. É ou não é verdade? Se eu precisar falar, aí, leão não fala que é leão. Ou fala? Né? Então, a autoridade tem que ser algo que a pessoa reconhece, que você reconhece. Se você tem que impor a autoridade, tendo que falar, já perdeu, já tem alguma coisa errada nesse processo. Graças a Deus eu tenho muita gente não, mas eu tenho alguns que são mais velhos que eu, que são da igreja. Por quê? Provavelmente porque eu não trato com desrespeito, e nem a igreja trata, graças a Deus. Vocês também. Quem pode dizer amém? Quem tem mais de 45 aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão. É pouco, graças a Deus, a igreja é jovem. Quem tem menos de 20, levanta a mão. Bem a mão. Você consegue levantar a mão? Amém. Tem que chamar mais jovem para vir na igreja, hein? A nossa igreja está ficando meio velha. Então, meio, né? Tem muito, né? Eu gosto tudo, mas, amém. Vamos, então, conseguir me fazer entender? Dá um sorriso e fala assim, trata um velhinho bem, vai. Né? Claro que aqui na Bíblia é as cãs, que sempre fala do cabelo branco. Então, hoje, talvez, trate as senhoras loiras bem. Né? Que hoje quase ninguém fica cabelo branco mais, né? Já pinta o cabelo e outras coisas, os homens até, alguns. Ok, vai, continuando no mesmo versículo. E é o que ele fala para os iguais, como é que eu trato? Vai. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai. Aos moços,
Então, nós, com os nossos comuns, que são mais ou menos da mesma idade, nós tratamos as pessoas como irmãos. Ah, pastor, então beleza, porque eu bato do meu irmão, vou arrebentar a galera aqui na igreja. Não. Se a tua família é disfuncional em casa, não é isso que está querendo dizer. Tá, é para a gente tratar as pessoas com respeito. Uma família igual a de Jesus. Amém, amados? Como Jesus tratava os seus. Não pode nem usar outros exemplos da Bíblia, que os outros tinham ciúme do irmão, brigava com o irmão, mas como Jesus conduzia as coisas. Então, nós tratamos as pessoas, em suma, trate ao próximo ou ame ao próximo como a ti mesmo. E vou trazer aqui bem na prática. Posso ou não? Não se acha a última bolacha do pacote, irmão. Não se acha ungidão, ungidona. Não existe isso aí. O Espírito Santo ele não é dado por medida, ele é dado pleno para todo mundo. Todo mundo tem. Pastor, você é mais ungido que eu? De forma alguma, eu sou igual ungido. Tem uma função diferente da sua, mas unção todo mundo tem. Amém, amados? Da parte de Deus, do que Deus tem, não tem Espírito Santo Júnior. Uma pessoa tem... Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, estava ali conversando comigo, está há pouco tempo que está na igreja, tal, falou, pastor, estou orando em línguas, ele está me contando bem feliz que estava orando em línguas, e eu controlo, porque disse que eu estou falando que eu não controlava no começo, né? Falei, que bênção, irmão, graças a Deus, mas é isso mesmo, não tem Espírito Santo Júnior, né? O Espírito Santo é o mesmo em qualquer pessoa, da mesma forma como um pode curar um adulto, uma criança pequena também, pode curar, e assim todas as coisas. Posso ouvir um amém? Mas em cima do nosso tratar, a gente não precisa se achar em nada. Ai, pastor, mas não tem liderança dentro da igreja? É óbvio que tem liderança. A Bíblia mesmo fala. Só que o caráter do líder cristão, ele é o quê? Ele é o de servir. Quanto mais eu subo, mais eu sirvo. Quem quer ser o maior, ou seja, tem uma expectativa de ser o maior e ela não é ruim. Quem quer ser o maior, que seja o menor e sirva. Por que eu sou o pastor da igreja? Eu sou o menor. Não menor não, mas eu estou ali, entre os. Brincadeiras à parte, estou conseguindo me fazer entender? Amém? Então a gente trata as pessoas não achando nada de diferente em nós ou melhor em nós. Na verdade a Bíblia fala até para a gente tomar os outros como mais valiosos. Mas não estou dizendo para você se desvalorizar, né? Mas a gente trata as pessoas igual. Amém, amados? Vai, próximo. Agora mulheres, eu posso usar o exemplo agora, pastora? Ah não, agora como fazer isso na prática? Esse é ótimo. Vai, leia comigo. Provérbios 15:1 diz. Mas a palavra dura suscita ira. Então vamos numa dica prática entre nós? Seja gentil para falar com as pessoas. Dá um sorriso para umas 3 pessoas assim. Dá um sorriso e fala boa noite. Vai, testa. Eu sei que aqui na fazenda, Curitiba, eu sou de Maringá, irmãos. Sei que na fazenda, Curitiba, falar com outra pessoa é tipo, meu Deus do céu. Por que eu vou ter que falar com a pessoa que está do meu lado? Eu não conheço ela, mas você está na igreja. Amém? Amém? Ai, que medo, não posso falar com estranhos. Mas, vamos lá, a resposta branda desvia, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui, ó, não só aqui, mas principalmente na igreja, mas em todos os ambientes eu diria isso. Trata as pessoas com gentileza, irmãos. Todo mundo que está aqui, ó, todos, sem exceção, todos que estão aqui agora, estão passando um problema que ninguém sabe. Alguns numa proporção bem grande, outros numa proporção menor, glória a Deus por isso. Mas todo mundo está enfrentando algo, é ou não é verdade? Uma luta, um conflito, alguma coisa, só que a gente não pode ser contaminado por algo que pode ser um destempero de um, mas ele não pode me contaminar. O que ele está dizendo aqui é que a resposta branda, gentil, desvia o furor. Às vezes a pessoa está com raiva, está bravo, né? Ai meu Deus do céu, o cara está me olhando com cara feia. Não, ele só é feio. Isso aí não vai mudar. Mas se não, como diz aqui, como falei com meus filhos, perguntando aqui, que o meu mais novo, ele é articulado, graças a Deus. Né? Daí ele apavora a vida do irmão mais velho, daqui a pouco o irmão mais velho, agora não vou mais te emprestar, não vou fazer isso. Daí ele fala assim, você vai pagar mal com mal? Caso de pastor não é moleza essa argumentação, é tudo com a Bíblia. Né? O meu filho estava aqui falando, aqui, eu falei, Isaac, o que o Diogo fala para você? Complete a frase. Você não vai pagar dele mal com mal. Que o irmão fala isso, bem isso mesmo. Né? Mas a resposta branda desvia o furor.
Então, às vezes o outro está nervoso, a gente fica nervoso, fica ou não fica? Só não pode virar igual é no mundo, irmãos, aqui. Um fala mais grosso que o outro, ninguém fala assim comigo, nossa, eu não sei que daqui a pouco eu estou tirando 2 espadas. Não, nem aqui, nem em nenhum lugar. Amém, amados? Amém, amados? Aquela pessoa nervosa, irritável, que gostava de briga, já morreu. Se não, se batiza e mata ela lá na piscina. E está resolvida a situação. Não somos assim. A gente pode, claro, passa da conta, passa, é normal. Eu me lembro sempre uma vez que eu falei assim com a Carlinha, foi a vez que eu pedi a Carlinha tão boazinha, aí eu me lembro que, né, quando você pregar, você fala o que você quiser, mas agora eu vou falar. Eu lá quieto no meu lugar, tranquilo, meia hora antes do culto, lá na minha oração lá em cima, a pastora, tem que ir lá fazer uma visita na casa do outro. Eu falei, não vou fazer visita na casa de ninguém. Antes do culto, você sabe que eu não faço visita, eu não vou fazer visita, eu não... Me perdoe, vai depois, não tem que ir, que eu já falei que vai, mas eu desci lá da outra esquerda, já desci as escadas com furor. Fazer visita meia hora antes do culto, que eu gosto de me preparar para o culto, sabe, mas eu gosto de estar tranquilo. Tava uma pessoa morrendo, queria se batizar, mas não queria ir para a piscina, eu ia ter que batizar por aspersão. E ninguém da família queria que ele batizasse. Só uma parte da família. Então eu ia chegar num lugar que eu não estava sendo benquisto. Todo mundo ficou bravo comigo que eu fui lá. No fim, tudo bem, batizamos uma pessoa, a pessoa foi recolhida, graças a Deus. E fez a oração de apelo, recolheu, mas ela não ia morrer antes do culto. Mas tudo bem. Algo urgente para o outro é o que ele não fez no tempo certo e quer colocar nas suas costas. Entendeu? Foi mais ou menos o que aconteceu. Daí eu me lembro que eu desci esse cara com furor da igreja, correndo assim. Vamos logo. Eu sou humano também, irmãos. Sou um santo que sai voando assim com um negócio aqui. Eu falei, essa é hora. Daí eu lembro que a Carlinha, pastor, posso te ajudar com alguma coisa? Deu assim, com uma hora assim, eu fui ríspido. Você precisa de alguma coisa? Eu falei, tempo, Carla, eu preciso de tempo. Precisava de mais tempo, assim. Ela tadinha me olhou com a cara assim de assustada. Depois eu voltei antes do culto, eu pedi perdão para ela. Falei, Carla, me perdoe. O pastor estava brabo. Né? Mas tudo bem. Tudo resolvido. Te erra também, a gente pede perdão, mas a resposta branda desvia o furor. Você só não pode levantar para 10 as coisas. Posso ouvir um amém? Já imaginou? Quantas vezes não teria resolvido um monte de problema seu, se ao invés de você responder no mesmo tom, ou como diz o meu filho mais novo, pagar mal com mal, você devolvesse de uma forma diferente? Treina aí com quem está do seu lado. Fala, seja gentil, irmão. Amém? Seja brando. Né? Amém? Em vez de bravo, brando. Vai, próximo. Vamos falar das relações com as mulheres ainda. Vamos voltar para o texto para Timóteo. As mulheres idosas. Como é que eu trato as mulheres idosas? Como mães. Trato com carinho, com respeito, com amor. Como mãe. Mãe que cuidou, que preservou. Então, o nosso trato com as pessoas idosas tem que ser de respeito, de carinho, de fazer. A pastora falou do exemplo que eu contei no outro, que é igual eu falei, meu Deus do céu, minhas avós, né? No hebraico seria mãe também, porque né? No hebraico não tem a palavra avó, nem vô. Tem pai da casa, força da casa e mãe que cola. E daí pai de pai, assim vai, né? Mas a pastora contou um exemplo que eu falei, honra as pessoas. Me lembro lá a última vez que eu fui na casa da minha... Uma das últimas vezes que eu fui na casa da minha avó, mãe do meu pai, e ela já não enxergava direito. Levamos todos os primos, fomos todo mundo para lá. Ela foi fazer um cafezinho para nós, com aquelas unhas limpas que só. E tadinha, eu olhei assim a garrafa de café, assim ela tirou assim a garrafa de café, a térmica, assim, veio aquela camada de café, assim, tipo uns 5 centímetros, assim. De borra, assim, falei, meu Deus do céu. Foi lá, fez o café, passou, trouxe lá um café. Fiz um café para vocês, tal. Foi lá, pôs lá o café. Honrar a avó. Vou tomar o café aqui. Enchi lá minha primeira xícara, que eu sou o neto mais velho. Falei, e aí, vocês não vão tomar café? Aí todos meus primos fingindo que não estavam ouvindo. Tinha uns 8 lá na sala. Tudo olhando para cima, olhando para coisa. Nem a pastora não tomou o café. A minha avó falei, que absurdo. Vocês não vão tomar o café da Bachan? Bachan é vó em japonês, né? É Bachan, mas a gente falava Bachan, o nome, rápido.
Eu peguei o café assim, falei, vocês não vão tomar o café? Eu vou tomar esse café, Batinho. Anda aqui, foi lá e tomei o café. Né? Falei, pode ser o último café da Batinha, vocês não vão tomar? Fui lá e tomei. Depois que eu tomei, meu irmão falou, pode ser o seu último café. Mas eu tô vivo. E eu tomaria de novo, se eu tivesse a oportunidade. Ela já foi levada. Os mais velhos a gente trata como irmãos. A gente entende que tem coisa que já passou o tempo, a gente entende que eles não enxergam tão bem todas as coisas. Vocês estão aqui comigo, amados? Amém. Amém, igreja? Mas a gente não causa um choque de geração. A Bíblia fala que quando a gente remove os marcos antigos, a gente perde as coisas. Não remova os marcos antigos que estabeleceram os seus. Biblicamente é assim, ó, tem os marcos de cada tribo, de cada território, de cada um. Quando eu removo aquele marco, eu não sei mais onde é a fronteira do outro ou do um, eu começo a perder. A gente não pode fazer isso. Amém? Amém, igreja? Te trato com carinho, com amor, tem o tempo, tem as estações. Vai, próximo. Aí agora, vamos lá, essa é a parte importante. E nas relações? Não, volta. Sem pressa. Volta um. Ótimo. Vai, as mulheres idosas como e as moças como? Com toda? Então agora deixa eu compartilhar essa parte aqui, ó. Aqui ele está falando para um homem para com as mulheres. Como é que Timóteo, que era um jovem pastor, ia lidar com as mulheres da igreja? Ele ia tratar as moças como? Irmãs. Então a recíproca também é verdadeira. Se fosse falar para uma moça, trata os homens como? Irmãos. Então dentro da igreja, amados, e em todo lugar deveria ser assim, mas principalmente dentro da igreja, deixa eu explicar uma coisa para nós. Nós temos que nos tratar com o quê? O que ele fala no final? Não entendi. Com toda a pureza. No mundo tudo é sedução, irmãos. Quer você queira, quer não, no mundo é assim. Na relação homem e mulher é um processo de um seduzir o outro, tudo é sedutor, tudo é segunda intenção, tudo é fala com cunho pejorativo, todo mundo gosta desse ambiente. Na escola, no trabalho, sim ou não? É assim, amados, mas entre nós não pode ser assim. Nós nos tratamos como? Não é com pureza. O que está escrito ali? Com toda pureza. A gente trata os demais, o que é par igual, as meninas, como é que vai tratar os meninos? Com toda pureza. Os meninos, como é que vão tratar as meninas? Com toda? Deixa eu contar uma coisa engraçada dessa igreja aqui, posso ou não? Eu não tenho costume, eu e a pastora, de beijar as pessoas no rosto. Não tenho esse costume. Aqui a gente geralmente cumprimenta as pessoas assim. Quando eu tenho mais intimidade ou mais tempo, eu abraço de lado e beijo a cabeça. Não sei se você já viu, né? Quando eu conheço há mais tempo, ou né? Mas eu não tenho, dificilmente eu beijar uma mulher no rosto igual todo mundo se cumprimenta, normal. E não sei porquê, eu e a pastora sempre fizemos assim. E virou meio que uma cultura na nossa igreja. Eu me lembro uma vez que nós fomos numa outra igreja, e tem um jovem que é aqui da igreja, que eu não posso falar que é o François, chegou para mim e falou assim, pastor, as meninas me beijaram no rosto aqui. E eu assim, né? Tá, não entendi. Como assim, mais sério, te beijando? O que foi? Elas me cumprimentaram e me beijaram no rosto. Eu falei, sim, mas as pessoas normais fazem isso. Não sei se você sabe assim, né? Não é pecado, não é nada. Não, pastor, que eu estranhei porque na nossa igreja a gente não faz isso. Mas eu fiquei pensando, é porque a gente que não tem costume de fazer tanto. Não sei se vocês fazem ainda, vocês se beijam ou não? Mas não é contra a lei nem nada, tá? Né? Mas virou uma cultura da igreja desse jeito. Mas não tem importância. Com toda a pureza. A gente se trata com toda a pureza. Posso ouvir um amém? Sabe, amado, se a gente se tratasse com toda a pureza, a gente evitava defraudação, a gente evitava engano, a gente evitava tantas coisas. Eu vou falar com todo respeito e amor, principalmente vocês meninas. Vocês se iludem com coisa, faz coisa. Então assim, ó, a gente tem que ter essa conduta entre todos nós. Né? Eu não estou nesse sentido, mas vocês que são, né, possibilidades uns para o outro, que são solteiros, se tratem com toda a pureza, em nome de Jesus. Sem conversinha, sem nada, sem tanta coisa, sem abusar. Foge da aparência do mal. Amém, amados? Graças a Deus, eu posso falar isso, eu falo com muita alegria. Não é um nem dois, é diversos casamentos que eu já tive de fazer, que eu tenho que sentar com o homem antes do casamento, 3, 4 dias do casamento, e falar, ó, a intimidade é assim, 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 faz assim, 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 assado. Graças a Deus. E a pastora com a menina, porque não sabe como fazer nada. Graças a Deus. Você não fica feliz ou não? É entregar um ouro diante de Deus, entregar pureza. É ter um casamento com a grande chance, ou quase nenhuma possibilidade de dar errado.
Porque ouro, a Bíblia fala que a gente pode entregar ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Essas 3 o fogo queima. Quando você entrega assim, aí vem o fogo, consome. Agora, quando você tem coisa preciosa, quem pode dizer amém? Amém, amado? Pastor, já vim de uma vida destruída do mundo. Então se batiza e fica em santidade. Você entrega por isso diante do Senhor, igual a pastor. Se batizou, morreu. Aqui tinha relacionamento e outras coisas. Ganhei uma novinha. Ficamos em santidade, beleza, casamos. Ótimo, ouro. Eu não posso falar isso porque eu caí depois que eu me batizei. Prata, fiquei na 2ª classificação. Mas se você tem ouro, mas no nosso tratar entre todos nós, nós nos tratamos com pureza. Amém. Amém? Pais e filhos, estou falando para todo mundo aqui, é mais saudável, mais seguro para vocês andar em pureza. Amém, amadas? São todos princesas, príncipes, realeza, sacerdócio real. A gente não trata assim com vulgaridade, com esse tipo de coisa igual o mundo faz. Nós não somos desse. Amém? De conversinha desse tipo, não, amados. E na nossa conduta, se preserva. Não anda sozinho, vocês não precisam ser um ET, né? Mas, eu consegui me fazer entender? Sim ou não? Amém? Não é só com pureza, é com toda pureza. Eu perguntei aqui pro meu filho, falei, graças a Deus eu ouvi isso e falei, amém. Você estava, mãe, no outro culto que eu falei? Isaac, você vai beijar na boca quem dele? Só minha esposa. Falei, amém, que assim seja feito. Na minha casa é tão assim que a gente explica para eles, fica falando isso para eles sempre, que esses dias os cachorros se lamberam lá, o Jojo casou. Não, calma, não é tanto. Amém. Meu Deus, o lobo casou com a Nina, que é uma outra Rottweiler. Sério, Jojo, porque eu vi ele lambendo a boca dela. Não, cachorro se lambe mesmo, cachorro. Não é nem só a boca que ele se lambe, cachorro é terrível. Toda pureza nossa, no modo que a gente se trata. A gente tem que ser diferente. Posso ouvir um amém? A gente não entra em piadinha, a gente não entra em conversinha, de verdade mesmo, mano. Meu amado, ó, isso aí machuca você. Fere também. Não posso dizer que não entristece o Espírito Santo, que entristece. A gente não entra num clima de malícia, a gente não tem linguajar malicioso. Paulo fala que a igreja, ela conversa com o mundo, não tem como, mas a igreja, ela salmodia entre ela. Falar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Era costume daquela época, que eles tinham tudo decoro os salmos, as pessoas salmodiarem. Juntos, assim, Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz caminhar em passo verdejante, me leva junto para as águas de descanso, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Salmodiavam. Coisas que são saudáveis na fala. Quem pode dizer amém? Já imaginou se a gente salmodiasse entre nós, quando às vezes você está triste e a pessoa recita um salmo, fala um versículo, tem poder, não tem poder na palavra de Deus, sim ou não? E ó. Amém? Amém, jovens? Eu comecei o culto, foi esse culto que eu falei, que eu ia na igreja por causa de namorar os outros, foi, né? A cara da pastora de reprovação. Um monte vem assim também, com interesse em outras pessoas, mas cuidado, e o povo crente é assim mesmo também. A gente trata todo mundo com amor, aí às vezes os outros acham, né? Eu já vi menina diversas vezes falar, pastor, o pessoal acha que eu gosto dele, mas eu nem gosto dele. E eu já vi gente falar, a menina gosta de mim, eu falei, não, é só educada. Quer que a gente se trate todo mundo com gentileza, com amor. Não é porque sorriu para os outros aqui, a gente sorri para todo mundo. Amém? Amém? Olha para quem está do lado e fala, com toda pureza, irmão. Fala para outra pessoa, fala, foge da aparência do mal. Começa assim, amados. Vai dando um espaço, vai dando um espaço, vai dando um espaço. Quando você vê, já está no abismo. Já é terrível, não faça isso. E a gente se defrauda também. Então não caia nisso em nome de Jesus. Amém? Nossa fala é com pureza, com gentileza, com educação. E vamos ter muitos casamentos abençoados em nome de Jesus. Amém? Quem é solteiro, levanta a mão. Bem a mão. Ótimo, ó, 2 segundos para você olhar. Que casa tudo dentro da igreja, é mais fácil casar na sua tribo, né? Você conhece, já sabe, vai no mesmo culto, não tem que dar problema. Amém, vamos, próximo, acabando já. De verdade. Pois todos vós sois. Antes dos outros relacionamentos, a gente tem um relacionamento de irmandade. De relação com os mais velhos como os pais, dos mais velhas como mães, dos iguais a nós como irmãos, com os quais a gente tem responsabilidade, carinho e respeito. Mas o que nos une é sermos uma família de fé. Posso ouvir um amém? Quando eu
represento isso aí fora, muda tudo. É ou não é verdade? Você não entra nesse tipo de coisa de sedução, desse tipo de coisa, você tem um padrão de pureza, muda tudo os seus relacionamentos, até com as pessoas de fora, ficam bem mais seguros, saudáveis com todo mundo. Posso ouvir um amém? Né? Quando você trata os mais velhos com respeito, você só vai ser beneficiado. Só vai ser beneficiado. Está respeitando algo do temor do Senhor, que o Senhor coloca. Vamos colocar de pé, vamos orar? Só tive uma impressão no espírito. Jovens, deixa eu falar com vocês aqui um negócio, ó. Quando a gente se envolve em relacionamentos, tive uma impressão aqui, ó. Foge de algumas conversas. De WhatsApp, de joguinho, sei lá como vocês se comunicam. Foge, de verdade. Não faz bem para você. Amém? Amém, jovens? Então, todos que estão aqui, deixa eu falar uma coisa aqui também. Senti aqui no espírito, ó. Se tem coisa que você precisa conversar com seu pai e com a sua mãe, você vai e conversa com seu pai e com a sua mãe. Fala, passei da medida disso aqui, ó. Amém? Amém, amados? Amém cada vez mais baixo. Não tem problema. Tem que falar o que Deus está falando. Cuida. Senão gera uma coisa que a gente fala, ó, a gente lida com cura e libertação, defraudação é a pior coisa que existe. E o que tem de gente enviado Satanás, malicioso, que infelizmente perverte as coisas, rouba seu coração, rouba suas emoções, rouba seu tempo, rouba o tempo da sua vida. Quem é uma mulher que já foi defraudada nesse sentido assim emocional? Levanta a mão só para a gente testificar para as mais jovens. Ninguém foi? Aleluia. Sim ou não? Claro que sim. Alguém te engana, fala. É terrível isso aí, gente. Não caia nessas coisas em nome de Jesus. Amém? Não se enganem com isso. Por favor, jovens, em nome de Jesus. Homens também, né? Não difere. Tem hoje, tem para ambos, para todas as situações. Vamos orar? Baixa a cabeça. Quero fazer 2 orações. Depois a gente vai para uma oração de entrega da vida para Jesus. Primeira oração que eu quero fazer diz respeito a relacionamentos. Amém? Em que sentido, pastor? Tem gente que não conviveu com gente mais velha, com outros, com outras coisas, ou teve disfunção nessas coisas. Quero orar por relacionamentos. Podemos orar? Amém? Pastor, eu não sei muito como me portar, porque eu não tenho, ou às vezes não tive vó, não tive gente mais velha que cuidava, ou meu pai, minha mãe, que isso também tem muito hoje. Minha mãe é igual minha amiga. Aí não teve essa separação em como a gente lida com as coisas. Eu percebo que eu não consigo lidar muito com os relacionamentos de uma forma saudável. Ou sofri um abuso, algo abusivo relacionamento, eu não sei lidar com essas coisas de forma correta. Vamos orar por isso em nome de Jesus? Ou tem dificuldade com essas situações? Se for o seu caso, não vou pedir para você vir para frente, mas levanta sua mão, vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus eu te peço, age na vida dos teus filhos. Relacionamento é algo muito importante, o corpo de Cristo, a comunhão é algo essencial para nós. Essa questão de como nos relacionamos, os limites de respeito, de fronteiras, das barreiras que devem ser colocadas, das barreiras que também devem ser retiradas. Então eu te peço que o Senhor dê graça aos teus filhos, que o Senhor ajude para que nós possamos nos relacionar bem e alinhados com o padrão de Deus. Quero tirar também todo medo de autoridade, medo de pessoas mais velhas, às vezes um relacionamento abusivo tornou essas situações inconvenientes. Então eu quero retirar isso, que haja liberdade, que haja graça, que haja permissividade, ó Pai, dentro do padrão que o Senhor colocou para os relacionamentos, em nome de Jesus.